Me preocupa muito uma instituição criada nesse país chamada impunidade. E principalmente quando se investiga o andar de cima da criminalidade. Em geral, terminam impunes. E por isso que volto a lembrar, aqui da tribuna do Senado, que já se passaram 1 ano e 6 meses desde a Operação Mãos Limpas. Exatamente no dia 10 de setembro de 2010, centenas de policiais federais, dezenas de viaturas, tomaram as ruas de Macapá e prenderam as principais autoridades do Estado, o governador, a figura número 1 do Estado, o governador Pedro Paulo, o ex-governador, que acabava de deixar, depois de 7 anos e 3 meses, o governo, o ex-governador Valdez Góes, a primeira-dama, Marília Góes, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Júlio Miranda, o prefeito de Macapá, Roberto Góes, o secretário de Segurança. A cúpula política do Estado toda foi parar na cadeia naquele 10 de setembro. E 1 ano e meio depois, a sociedade do Amapá e do Brasil ainda aguarda o resultado dos inquéritos, até porque corre em segredo de justiça. O público não tem acesso ao que foi investigado, às provas ali contidas. E a preocupação é com a prescrição desses crimes. É assim que a impunidade se implantou no país. A demora nos processos investigatórios, depois do julgamento, termina levando à prescrição dos crimes e à impunidade. Por isso, lembro mais uma vez ao Ministério Público Federal e ao STJ de que é necessário agilizar esses processos, até para que se saiba exatamente quem cometeu os crimes e aqueles que eventualmente não tenham nada a ver, tenham seus nomes limpos nesse processo. São vários inquéritos. Foi uma mega operação, talvez a maior operação da Polícia Federal em todos os tempos nesse país. Dessa operação resultou vários inquéritos. Entre outros, gostaria de destacar aqui o inquérito que investiga a Assembleia Legislativa do Amapá. Sabe-se de que alguns deputados daquela casa recebiam por diária de viagem, em 6 meses, ou um pouco menos do que isso, alguns deputados receberam mais de R$400 mil em diárias. Ora, além, evidentemente, de muitas informações que estão contidas nesse inquérito que envolve a Assembleia Legislativa do Amapá. Na residência de um dos deputados, o deputado Edinho Duarte, foi preso no dia da operação, R$250 mil. Ora, mesmo sendo investigada, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Souza, tomou uma decisão, junto com a sua mesa, de alterar os valores da verba indenizatória, que já era altíssima. Cada deputado, até, se não me engano, julho do ano passado, dispunha de R$50 mil para as despesas do mandato, para a posterior prestação de contas. Vejam, nós, senadores, nós temos R$15 mil de verba indenizatória. R$15 mil é tudo que nós temos e o que nós podemos gastar e depois prestar contas.
Os deputados do Amapá, até julho do ano passado, dispunham de R$50 mil. E o presidente Moisés Souza, a sua mesa, elevou para R$100 mil. Isso realmente nos enche de vergonha. As pessoas de bem no Amapá não aceitam esse tipo de situação, e por isso que eu trago aqui para o Brasil tomar conhecimento, trago para essa tribuna, primeiro para exigir resposta da justiça, segundo para que a sociedade saiba o que está sendo feito com o seu imposto. A carga tributária no Brasil corresponde a 34%, 35% de tudo aquilo que nós produzimos. Janeiro, fevereiro, março, abril, até 26 de maio do ano passado, tudo que nós ganhamos foi para a mão do Estado. E não é justo que essa energia coletiva, esse esforço coletivo, seja concentrado na mão de meia dúzia. Que privilégio é esse? Que casta de privilegiada é essa que se julga com direito de se apropriar de recursos públicos dessa forma? Veja, não satisfeito, o presidente da Assembleia Legislativa alterou o orçamento de 2012. Olha que o orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, junto com o Tribunal de Contas, eu fiz questão de fazer aqui um levantamento comparativo por Estado, comparando os ex-territórios Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O Acre, que tem uma população de 746.375 habitantes, gastou com o Legislativo, aí inclui-se o Tribunal de Contas, em 2009, 114 milhões. O Amapá, com uma população um pouco menor, com 684 mil habitantes, gastou 136 milhões de reais. Rondônia, com uma população de 1,5 milhão, gastou 162 milhões. E Roraima, com uma população de 460 mil, gastou 128 milhões. Há um desequilíbrio, porque as assembleias legislativas desses estados são exatamente iguais. Cada uma delas tem 24 deputados. Isso foi em 2009. Agora, em 2010, o Amapá, eu nem vou citar, o Acre cresceu de 114 para 116 milhões, 2 milhões de reais apenas, de 2009 para 2010. No entanto, o Amapá saiu de 136 milhões para 184 milhões, ultrapassando Rondônia. Rondônia com 1,5 milhão de habitantes. Agora, a arrecadação desses estados, eu vou citar aqui do caso do Amapá. A arrecadação do Amapá cresceu de 2009 para 2010 apenas 3,72%. No entanto, os gastos com o Legislativo cresceram na ordem de 26,7%. Ou seja, que uma parcela significativa de recursos que poderiam melhorar a infraestrutura de saneamento, de água, de energia do Estado está sendo gasto na manutenção do Poder Legislativo. Esses dados mostram que há um descontrole nos gastos dessas assembleias, porque aqui nós temos o caso do Amapá e Roraima, que são muito emblemáticos, né? No mesmo período, a Roraima sai de 128 para 158 bilhões. Portanto, esses valores repassados à Assembleia Legislativa, além de ser absolutamente exagerados, como é que uma Assembleia pode justificar gastos mensais da ordem de 13 milhões de reais, uma Assembleia de 24 deputados? O presidente da Assembleia deixa de cumprir uma lei fundamental,
que é a Lei da Transparência. A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, no artigo 48, libera o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Quer dizer o seguinte, que todas as receitas e todas as despesas devem obrigatoriamente ser colocadas claramente diante dos olhos do contribuinte. Mas o presidente da Assembleia Legislativa do Amapá não cumpre a lei e não explica em que gasta esta fábula. E isso, evidentemente, provoca uma grande preocupação a todos nós. A falta de prestação de contas, evidentemente, que cria uma enorme desconfiança. E também as investigações da Polícia Federal na Assembleia Legislativa, envolvendo alguns deputados, não são todos, é bom que se esclareça, não são todos os deputados que estão envolvidos nessa investigação, apenas talvez 7 a 8 dos que compõem hoje a Assembleia Legislativa do Amapá, mas que é fundamental para a sociedade como um todo que nós saibamos o final dessas investigações e tenhamos o resultado da Justiça. Ontem eu fiz referência aqui a um projeto de lei para dar transparência aos processos licitatórios que nós vimos através do programa Fantástico, como se faz, como as empresas fazem os conluios para ganhar, digamos, as licitações ou ganhar os contratos. E há uma reação enorme no país, inclusive a presidenta Dilma determinou investigações profundas, houve debate aqui no Senado. Eu estou trazendo um projeto de lei para revelar esses segredos de quatro paredes ao conjunto da sociedade. Não é possível mais que as comissões de licitações sejam feitas em salas fechadas. É preciso colocar câmeras para transmitir em tempo real todo o processo licitatório. Além do que, é necessário também, para garantir a concorrência, que não se revele as empresas que compram os editais. Porque na hora que você revela as empresas que compram os editais, é muito mais fácil de fazer o conluio e viciar a licitação. Então, isso já está no projeto de lei que nós estamos elaborando. E uma outra questão fundamental, assim como hoje, cada ente público reserva na internet uma janela para transparência, dentro dessa janela para transparência nós vamos criar a obrigatoriedade para que haja uma janela de transparência para as licitações públicas. Todo o processo de licitação pública deverá ser revelado em tempo real para o conjunto da sociedade. Por isso, esse projeto de lei, e aqui eu peço, para esse projeto de lei, eu peço a sugestão, a contribuição daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem, para que a gente possa tramitar com celeridade aqui nessa casa e dar transparência exatamente numa questão emblemática, fundamental, que é o processo licitatório. Falta transparência no processo licitatório, eu venho pensando nisso há muito tempo, e nós estamos chegando, formatando um projeto de lei para dar transparência aos processos licitatórios de compras, contratação de serviço público. Senhora Presidente, eu encerro essa minha participação da tribuna conclamando a sociedade brasileira, aquele que nos ouve, falei dos estudantes, da UNE, dos DAs, dos diretórios acadêmicos das universidades, de fazer acompanhamento dos gastos públicos. Nós demos um salto importante, né? Hoje, todas as universidades públicas têm o seu portal de transparência aqui na Controladoria Geral da República. Você pode entrar no Ministério da Educação, entrar na sua universidade e saber em detalhes os gastos da sua universidade.
Seria fundamental que os estudantes se mobilizem nas suas faculdades, nas suas mobilidades, crie comitês de transparência, crie grupos para fazer acompanhamento dos gastos, porque assim a gente vai estar prevenindo, porque o que aparece no portal da transparência são as notas de empenho. A nota de empenho é um compromisso de compra, ainda não foi feita a compra, ainda não foi paga. Então, esses comitês de transparência que poderão se organizar nas universidades públicas, nas repartições públicas, nas prefeituras, pode evitar, sim, pode controlar a corrupção em nosso país. É fato que há uma desconfiança generalizada em relação às instituições públicas. Todas as pesquisas, todos os estudos mostram que os brasileiros não confiam nas suas instituições. Portanto, cabe, então, uma alternativa para isso. As instituições que foram criadas para fiscalizar o uso correto do dinheiro estão sob desconfiança. Portanto, é hora da sociedade colocar a mão na massa e aproveitar essas informações. As informações estão disponíveis nos portais. Agora, existem aquelas instituições que resistem à aplicação da lei, como acabei de falar, da Assembleia Legislativa do Amapá. Eu estou encaminhando documentos ao Tribunal de Contas do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, exigindo o cumprimento da lei. Esse país nós precisamos definitivamente acabar com essa história de que tem lei que pega e tem lei que não pega. A lei da transparência é uma exigência da sociedade e tem que pegar.